Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero fazer uma introdução ao React Query, que é uma ferramenta incrível. Eu tenho utilizado ela bastante aqui nos meus projetos. E o React Query ele serve para fazer requisições HTTP no nosso projeto front-end. Então ele vai ter uma série de recursos que vão nos auxiliar fazendo requisições HTTP, buscando dados e até mesmo fazendo mutações. E além disso, o React Query ele tem um recurso que para mim é fundamental, que é o cache. Então a gente não precisa criar cache do zero na nossa aplicação utilizando o React Query. Ele já vai ter ali um cache pronto para a gente só sair utilizando, tá? Sem muitas configurações. Então imagine que você tem dois locais na sua aplicação que fazem uma mesma requisição. Então quando a requisição for feita pela primeira vez, aquela response que for gerada vai ser salva em cache dentro do React Query, e no segundo local, né, caso a gente faça novamente aquela requisição, ao invés de a gente bater na nossa API, a gente retorna os dados que foram salvos no cache. Então isso aqui é muito incrível e eu vou mostrar para vocês a partir de agora. E antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e também deixa o teu like aí no vídeo que vai ajudar a fortalecer o canal cada vez mais. Então vamos para cima. Então aqui no meu VS Code eu já deixei pronto um projeto utilizando o Vite e o TypeScript, tá? E aqui ó, eu já tenho alguns códigos já pronto. Então eu estou fazendo aqui uma requisição para uma API fake de produtos, tá? Então eu tenho aqui um estado para armazenar a lista de produtos. Eu tenho esse status, que é o status da minha requisição. Então quando o componente aqui app for renderizado pela primeira vez, o status vai estar ready, querendo dizer que a gente está pronto para fazer a requisição. Quando a gente começar a fazer o loading da requisição, a gente vem aqui no Use Effect, muda o status para loading. Quando a requisição for finalizada, a gente muda aqui o status para done, para dizer que foi bem sucedido. E caso aconteça algum erro aqui dentro do fetch, a gente vai lá e muda o status para erro, tá? Então aqui com esses status, se o status for loading, a gente exibe a mensagem de carregamento ali na tela. E caso o status seja um erro, a gente exibe esse erro aqui. Erro while fetching product, beleza? E no final, quando a nossa requisição for bem sucedida, for finalizada, né, a gente percorre a lista de produtos, que vai ter um ID e um title, e renderiza o título do produto aqui na nossa página. Show? Então vamos ver a aplicação rodando aqui na prática no browser. Então vou dar um reload. Olha só, a gente tem aqui o loading sendo exibido e logo em seguida a gente tem a lista de produtos. E por que eu deixei todo esse código aqui, né? Para vocês verem que se a gente não utiliza ferramentas como o React Query para fazer as nossas chamadas HTTP, olha só o tanto de coisa que a gente tem que codificar do zero, tá? A gente precisa fazer a requisição HTTP, a gente precisa criar um state, na verdade, né? Para controlar o status da requisição, se ela está em loading, se ela foi bem sucedida, se ela aconteceu um erro, para que a gente consiga, com base nesse estado, exibir as informações adequadas na nossa tela. E além disso, né, a gente toda vez que for fazer uma requisição para o nosso servidor, para a nossa API, a gente tem que fazer essa mesma estrutura, né, uma estrutura bem parecida. Então a gente acaba gerando muito boilerplate na nossa aplicação e a gente acaba também criando um código suscetível a bug, né? Então nada garante que outra pessoa do time vai implementar aqui sempre o código 100% dessa forma, né? Seguindo esse padrão que a gente definiu aqui. Então, isso aqui vai ser uma aplicação maior, isso aqui pode ser bem problemático, tá? Então vamos lá, vamos refatorar esse código aqui para a gente fazer essa mesma requisição para esse endpoint de produtos, né? Utilizando agora o React Query. Vocês vão ver que a gente vai enxugar bastante todo o código aqui dentro desse componente app. Então eu vou abrir aqui o terminal e vou dar um yarn add @tenstack/reactquery para instalar
a biblioteca aqui na nossa aplicação. Então, biblioteca instalada, eu vou vir aqui em main, no main.ts. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a gente precisa passar um provider na raiz da nossa aplicação. Vou já explicar o porquê. Então, aqui de dentro do React Query, eu vou importar duas coisas. O Query Client Provider e vou importar aqui o Query Client. Beleza? E aqui, em volta desse app, eu vou colocar o Query Client Provider e dentro dele eu vou passar o app, beleza? Deixa eu dar um tab aqui para formatar melhor. E esse provider, ele vai receber uma única prop, chamada de client. De onde é que vem esse cara? A gente vai instanciar um client a partir desse Query Client. Então aqui eu vou criar uma nova variável chamada de client, new Query Client, e vou passar essa variável aqui, ó, como propriedade, como props do provider. E esse provider aqui do React Query, ele é necessário porque ele vai armazenar o cache da nossa aplicação. Então, para que esse cache seja visível em qualquer lugar da nossa aplicação, a gente precisa passar ele aqui na raiz do nosso app. Então, tudo que tiver dentro de app vai conseguir acessar o cache que tiver dentro do Query Client Provider. Beleza? Então, feito isso aqui, a gente já tem o React Query integrado no nosso projeto. A gente pode vir aqui, ó, no nosso app e começar a implementar a nossa primeira query. Então, eu vou importar o hook use query do React Query. Vou passar um objeto aqui para ele. E esse objeto ele vai receber duas coisas. O query key, que vai ser um array, e eu vou passar apenas uma única string aqui dentro desse array, chamada de product. Basicamente, esse query key ele serve para identificar aquela requisição no nosso cache. Então, eu vou criar um identificador para requisição que traz todos os produtos da nossa aplicação. E aqui eu vou ter o query fn, que vai ser a função que a gente vai disparar para buscar os dados da nossa API. Então, aqui em cima, eu vou criar uma função assíncrona, async function, chamada de fetch product, beleza? Então eu vou chamar aqui o endpoint fakestore.api.com/products. Vou transformar o response aqui em um JSON, que vem ali dentro do fetch, e vou retornar esse data. E aqui eu posso tipar esse data, né, passar um alias, e dizer que vai ser um array de produto. Show? E agora eu posso passar a minha chamada aqui, ó, a minha função, na verdade, fetch product, para dentro desse query fn. E olha só o que a gente tem aqui dentro na response desse hook use query. Eu vou dar um Ctrl Space e a gente tem uma série de atributos. Ó, a gente tem o data, então aqui ele vai ser product ou undefined. Undefined porque na primeira renderização do nosso componente a gente ainda não fez aquela requisição fetch product. E aqui a gente tem basicamente, ó, o isError, o isLoading, o isFetching, o isPaused, uma série de atributos que a gente não precisa configurar do zero. O React Query já dá tudo isso aqui pronto para a gente e de uma forma totalmente testada. Então, todo esse código aqui do React Query já foi testado por uma equipe. É um código seguro que a gente pode utilizar nos nossos projetos. E aqui, ó, eu vou extrair de dentro do use query o data, o isLoading e o isError. Tá? Aqui ele vai reclamar porque a gente tem aqui embaixo todas essas informações. E agora eu posso apagar, ó, essas variáveis isLoading e isError. Eu vou apagar o useEffect, vou apagar o state de produtos e vou apagar aqui esse estado de status, certo?
E agora eu posso renomear aqui o data para products. E aqui ele vai reclamar porque, como eu falei inicialmente, o products ele pode ser undefined. Então eu vou passar aqui um optional chain para ele, para que a gente só percorra o products quando a gente tiver a lista de produtos aqui disponível. Beleza? E olha só o quanto que a gente reduziu, enxugou aqui o nosso código do nosso componente. Então deixa eu remover aqui esse type status. Eu vou remover também essa importação do useEffect e useState. Vou deixar o código aqui o mais limpo possível. Beleza? E se a gente voltar aqui na nossa aplicação, no browser, ela continua funcionando normalmente. Show de bola? Muito massa, né? Então, aqui a gente pode fazer algumas refatorações também, né? Então, todo esse código aqui está dentro de app. Eu vou criar aqui um novo componente. Eu posso criar uma nova pasta aqui chamada de components. Components. E aqui eu vou ter dois componentes. Eu vou ter o product list.tsx e vou ter o product item.tsx. Então aqui dentro do app eu posso copiar tudo que a gente definiu aqui. Vai ser a lista, né, de produtos. Vou trazer aqui para dentro do product list, certo? Aqui eu vou renomear de app para product list. E aqui a minha LI eu vou copiar aqui, ó, para dentro do product item. Então, export function product item. Já já eu vou explicar o porquê dessa refatoração que eu estou fazendo aqui, tá? E aqui a gente vai receber um produto que vai ser do tipo, a gente pode, eu vou exportar aqui de dentro de product list essa interface. Na verdade, peraí. A gente... Eu vou criar aqui uma interface dentro de components. Aliás, vou criar uma pasta aqui, ó, chamada de models. E vou adicionar o produto, a interface product. Product.ts. E é aqui de dentro que a gente vai exportar essa interface. Product. E agora a gente vai importar o product de dentro de models/product, tá? Deixa eu só dar uma arrumada aqui na nossa formatação. E aqui no product item, eu vou importar também de dentro do models/product. Beleza? Que ele reclamou. Ah, tá, peraí. Não é assim. A gente vai criar aqui uma interface para as props do componente. Product item props. E aqui a gente vai colocar product do tipo product. Show de bola. E agora, aqui na minha lista, eu posso renderizar o product item. E vou passar para ele o product. Beleza? E aqui eu posso definir aqui, continuando como sendo o product ID. Se não me engano, acho que a gente adicionou o key dentro da LI, né? A gente não precisa. Vou deixar só o título por enquanto. E aqui no app, ao invés da gente ter toda essa lógica, a gente vai ter somente a renderização do product list. Vou remover tudo isso aqui. Show! E agora sim, a gente refatorou a nossa aplicação. Vamos ver aqui no browser, novamente, se está tudo ok. Ó, continua funcionando. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente já tem
uma query sendo feita aqui dentro do React Query. Vamos agora para um novo hook chamado de Use Mutation, que a gente vai fazer mutações de dados. Então a gente vai poder, nessa mutation que eu vou criar aqui com vocês, a gente vai simplesmente atualizar o nome do produto, tá? Então aqui dentro do Product Item, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um estado chamado de title, set title, beleza? Eu vou ter aqui um outro estado chamado de isEditing, que é para dizer que quando a gente clicar no botão, a gente vai abrir um campo que vai permitir a gente alterar o título do produto. Então aqui eu já posso vir e passar esse LI dentro de um fragment. E aqui, ó, se o isEditing for true, eu vou exibir o seguinte, fazer um ternário, né? Então, eu vou exibir um input, que vai ter um value igual a title, o onChange dele vai ser o valor que a gente estiver escrevendo ali no texto, né? Aliás, no input. Então, eu vou dar um set title e.target.value, vou pegar o valor do input quando eu estiver digitando. Deixa eu dar só uma formatada aqui. Eu vou ter também aqui dentro, deixa eu fazer aqui um bloco, uma div. Opa. Eu vou ter também um botão, cancel, e um botão chamado de save. Por enquanto eu vou deixar aqui o save sem fazer nada. Deixa eu só dar uma formatada aqui. Beleza. Caso contrário, a gente vai ter aqui, ó, um botão chamado de edit. Beleza? A gente vai vir aqui e vai alterar o set isEditing passando true. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Então vou abrir aqui a aplicação. A gente tem um botão para cada elemento aqui da nossa lista. Então aqui, ó, tem o nome do produto, eu posso alterar, eu posso voltar aqui, ó, normalmente. E agora a gente só precisa fazer a funcionalidade de save, né? Então a gente vai criar aqui uma mutation const. Eu vou desestruturar algumas coisas que eu vou pegar de dentro do use mutation, o hook do React Query. E esse hook ele vai ter apenas um atributo dentro desse objeto que vai ser o mutation fn, tá? E aqui a gente vai definir aqui a mutation fn para que a gente vai passar no caso. Então aqui eu vou criar uma função assíncrona, async function update product title. A gente vai receber um produto do tipo product. E aqui a gente vai fazer a nossa chamada. Então, inclusive eu vou reaproveitar isso aqui que o Copilot gerou para a gente. Vou só fazer algumas formatações. No caso aqui o método não vai ser patch, vai ser put, que é o método HTTP que a requisição, que a documentação dessa API espera, né, para que a gente possa atualizar o dado. Eu não preciso passar esse cabeçalho, tá? E o body, a gente vai passar apenas o título do produto, né? Então a gente converte esse objeto aqui para um JSON em formato de string, beleza? E na response eu posso tipar aqui, passando um alias, como product. Vai seguir a mesma interface aqui do product. Só que aqui
Pelo que eu vi na API, ela não retorna mais o título, as demais informações do produto, ela vai retornar apenas o ID. Mas, nesse caso, essa interface aqui vai servir perfeitamente para o que a gente quer aqui nesse caso. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Para não ficar suscetível a erro, da gente tentar utilizar o título sem o título existir, eu vou criar aqui uma nova interface chamada de Update Product Response. Melhor, né? E que a gente vai ter só o ID, que vai ser um number. Show de bola. Então agora a gente está mais amarradinho aqui. E agora eu preciso somente passar esse método para o meu mutation_fn. Então o mutation_fn a gente vai receber como parâmetro um data, esse data vai ser um product e a gente passa para dentro do update product title. Show? De onde é que vai vir esse product, que a gente está passando aqui como parâmetro para esse mutation_fn? A gente vai passar ele aqui quando a gente chamar esse mutate async. Então vou criar aqui um método chamado de handle update product, vai ser um método assíncrono. E aqui eu vou dar um await mutate async, passando o ID do produto. Deixa eu fazer diferente aqui. ID vai ser product ID. E o título vai ser o título que tiver salvo aqui dentro desse estado. Então, quando eu digitar aqui no meu input, eu vou ter essa informação atualizada nesse input, tá? E a gente passa essa informação aqui para a nossa mutation de atualização do produto, beleza? E aqui no final eu faço esse set isEdit para false, né, para ele fechar o campo de edição e pronto. Então agora eu vou só chamar esse método aqui quando eu clicar no botão de save. Então clique, handle update product, beleza? Então vamos testar aqui. Na verdade não tem muito o que testar, né? Ele vai retornar aqui o ID. Então visualmente a gente não vai ter muita coisa. Deixa eu dar só um reload. Eu vou dar product 1, vai ser o nome que eu estou atualizando, vou dar um save. Se a gente vir aqui, ó, a gente fez uma requisição para o produto de D1, ó. A gente passou aqui o título, ó, product 1, e ele retornou aqui o response com apenas o ID do produto que a gente atualizou. Então agora tem uma coisa que dá para a gente fazer, que é a gente atualizar o nome do produto na nossa listagem. A gente vai fazer essa atualização no cache do React Query. Então a gente pode vir aqui na mutation, né, no use mutation, e eu vou chamar um método chamado de onSuccess. Então essa função ela vai ser chamada quando a nossa requisição de atualização do produto tiver sido finalizada, né, e for bem sucedida. Então, aqui dentro desse onSuccess, eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um query client a partir desse hook use query client, que é para a gente ter acesso ao cache do query, do React Query, e vou fazer um query client.setQueryData. Então aqui a gente vai na query de produtos atualizar o cache, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, o segundo parâmetro dessa função vai se chamar oldProducts, que vai ser do tipo product array ou undefined. E aqui dentro a gente vai fazer algumas verificações. Se houver oldProducts, aliás, se não houver oldProducts, a gente não precisa fazer nada, né? Então a gente só retorna direto. E aqui logo após essa validação que a gente fez, a gente pode percorrer os itens de dentro desse oldProducts, todos os produtos, né, no cache. Vou autocompletar aqui e vou corrigir esse erro aqui que está dando.
Está faltando aqui um parênteses e aqui a gente está faltando essa chave. Show? Deixa eu só ajustar aqui todas as linhas para deixar na mesma indentação. Beleza. E aqui a gente está fazendo o seguinte, né? A gente vai percorrer todos os itens de dentro de Old Products, todos os produtos que tiverem no cache, tá? A gente vai buscar o produto que a gente está atualizando, né? Então, de dentro de Old Product, eu vou checar o ID do produto e vou dar um match com o Product ID que eu estou atualizando aqui nesse componente. Se eu encontrar esse produto aqui no meu cache, eu vou lá. Na verdade aqui eu não preciso mudar, né? Continua do mesmo jeito. Eu vou lá, passo as informações que tiverem dentro do Old Product, no caso o ID do produto, e o título eu vou sobrescrever, né? O título que tiver no cache eu vou sobrescrever com o título que eu tiver dentro do meu estado, que foi o título que eu enviei na minha requisição para atualizar o produto. Caso contrário, eu simplesmente retorno aqui, ó, o Old Product normalmente, né? Se eu não encontrar o produto que eu estou atualizando. Show? Então, feito isso aqui, com esse método setQueryData, desse jeitinho aqui, a gente vai conseguir atualizar o cache do React Query depois que a nossa mutation for finalizada. Então, vamos lá testar. Então, no browser, se eu vier aqui no Product, no segundo produto, né? Vou mudar o nome para Product 2. Vou clicar em Save. Olha só, ele atualizou a minha lista de produtos sem que eu precisasse fazer uma nova requisição para trazer os meus produtos novamente. Então a gente poupou uma requisição com essa lógica que a gente implementou aqui dentro do Use Mutation de atualização de cache. Então com isso aqui que a gente viu nessa aula, você vai conseguir ser capaz de utilizar todo o poder do React Query nas suas aplicações React. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o teu like e valeu!